Fica evidente que a população feminina da Grande Vitória, bem como de todo o país, é exposta aos efeitos negativos da desigualdade espacial nas cidades, o que desencadeia a violência contra a mulher, cenário esse que se mostra como uma clara violação ao direito à cidade das mulheres. Mas o que seria o direito à cidade? De acordo com Henri Lefebvre, direito à cidade visa garantir a todos os cidadãos o direito de participar das decisões que digam respeito a ela. Dessa maneira, esse direito é fundamental para o exercício da cidadania e para a construção de uma sociedade equânime. O direito à cidade se desdobra em outros direitos, como o direito ao trabalho, à moradia digna, segurança, saneamento básico, saúde, transporte público e lazer. Nesse sentido, ele é um direito difuso e coletivo, de natureza indivisível, de que são titulares todos os habitantes da cidade, das gerações presentes e futuras. Ele se traduz no direito de habitar, usar e participar da produção de cidades justas, inclusivas, democráticas e sustentáveis. A Carta Mundial do Direito à Cidade, desde seu preâmbulo, menciona a respeito do desafio de se construir uma sociedade e vida urbana com base nos princípios da solidariedade, liberdade, igualdade, dignidade e justiça social. Sendo que, em seu capítulo destinado à proteção especial de grupos e pessoas em situação de vulnerabilidade, dispõe: as cidades, mediante políticas de afirmação positiva dos grupos vulneráveis, devem suprir os obstáculos de ordem política, econômica, social e cultural, que limitem a liberdade, equidade e igualdade dos cidadãos, e que impedem o pleno desenvolvimento da pessoa humana e sua efetiva participação política, econômica, cultural e social da cidade. No Brasil, o direito à cidade também está descrito no Estatuto da Cidade. Para todos os efeitos, essa lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Dessa forma, prega-se, de forma análoga à realidade, o estímulo ao bem coletivo, segurança e ao bem-estar dos cidadãos. Entretanto, pensar no direito à cidade nessa perspectiva demanda a compreensão de que homens e mulheres experimentam a cidade de formas diferentes. A utilização da categoria gênero se refere à organização social da relação entre os sexos, que tem como marca central a desigualdade. Algumas condições postas no cotidiano acirram a insegurança das mulheres nas cidades, como a existência de espaços mal iluminados, grandes vias para a passagem de carros com pouca circulação de pessoas e precárias em termos de segurança pública. Além disso, longas esperas pelos transportes públicos, sobretudo nos horários de menor circulação, também agravam o cenário. Portanto, o que se observa na prática é o evidente desrespeito a essa legislação, porque, para que haja uma efetiva melhora nesse cenário, ou seja, a efetivação do direito da cidade das mulheres, é necessário que haja a união da sociedade e do poder público, para que se alcance o que garante a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, por meio de projetos sociais visando a segurança e a participação da mulher no âmbito urbano nas cidades. Pode-se citar, por exemplo, a iniciativa das mulheres que tornou regulamentada pelo Decreto 4.072 de 2017, no Rio de Janeiro, o sistema da garantia de vagão exclusivo para mulheres em trens e metrôs, sendo essa medida uma alternativa de segurança paliativa às mulheres. Como forma de ilustrar toda a insegurança que as mulheres sentem, mostraremos o relato da Shirlene, aluna e funcionária da FTV, que trabalha até tarde no núcleo de práticas jurídicas e tem que percorrer um caminho com pouca circulação de pessoas, além de outro relato de uma mulher entrevistada por nós. Boa noite, gente. Tô saindo agora aqui da FDV, do NPJ. Vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trajeto, tá? Como vocês sabem, eu tenho que passar aqui pela rua Juiz Alexandre Martins, até chegar no ponto ali da Rádio Espírito Santo, que é onde que eu pego o busão para ir para casa, né? Esse trajeto, ele é bem escuro,
bem complicado. Tenho muito medo. Geralmente eu vou bem mais rápido, estou indo hoje devagar e filmando, mas porque meu marido está aqui me dando um suporte. Pedi ajuda a ele, que da primeira vez que eu tentei filmar eu fiquei com medo, porque não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo. Filmar e falar. Ó. Vou parar de filmar aqui. Vocês sabem que até ali na reta da Penha, vou mostrar um pouquinho só do ponto depois. Pra agora, tá? Oi, meu nome é Gabriela, eu tenho 29 anos, sou nutricionista e atualmente eu resido em Linhares. Para ir ao trabalho, eu vou de carro e eu moro num bairro mais afastado. Por isso, além da direção defensiva, né, de tomar cuidado, de ficar sempre alerta nos sinais, prestando atenção se tem alguém com os vidros fechados, eu também pego alguns caminhos, porque eu sei que tem algumas ruas mais perigosas da minha casa até o trabalho, e principalmente no retorno, né, que já tá escuro, às vezes eu volto tarde para casa, às vezes eu saio já anoiteceu, principalmente no inverno, que escurece mais cedo. E é isso, é uma vigilância constante. Eu percebo o medo em mim quando eu estou sozinha e eu me sinto mais tranquila dirigindo quando tem alguém, principalmente mais pessoas junto comigo no carro. E é isso, não é fácil. E a gente sente medo. Ao se deslocarem pela cidade, muitas mulheres se sentem inseguras e com medo, e isso não é à toa. Uma pesquisa realizada em 2021 pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, onde 2.017 pessoas foram entrevistadas, constatou-se que 77% das mulheres sentem medo ao sair de casa, pois 69% dessas já foram alvo de olhares e cantadas durante o trajeto pela cidade, e 35% já foram vítimas de importunação sexual nesse mesmo contexto. Além de restringir a liberdade, essa situação traz também outras consequências para a vida dessas mulheres, já que 53% alegam ter abalos psicológicos após enfrentarem essa situação, e 2/3 tiveram que mudar seus hábitos visando não serem vítimas novamente. A pesquisa apontou também que essa insegurança se dá com mais intensidade quando precisam usar transportes públicos, nos pontos de ônibus e nas ruas. Diante desse cenário, foi apurado que 96% das mulheres optam por evitar locais desertos e com pouca iluminação, e 83% escolhem fazer um caminho mais longo por parecer mais seguro. No que diz respeito aos motivos que favorecem essa sensação de insegurança na cidade por parte das mulheres, a falta de iluminação e o policiamento nas ruas prevalecem. Assim, 63% concordam que é necessário melhorias nas condições de policiamento para aumentar a sensação de segurança e 53% apontam que é necessário melhoria na conservação das ruas. Vale ressaltar que essa insegurança na cidade não é a mesma entre todos, visto que homens não sentem tanto medo quanto as mulheres, tanto que 65% destes declaram que seriam mais inseguros ao sair de casa se fossem do sexo feminino. E isso não é só recentemente. Uma pesquisa realizada em 2016 no Rio de Janeiro pelo Instituto de Segurança Pública do Estado concluiu que em 68% dos casos de violência sexual contra a mulher, o fato ocorreu fora do ambiente doméstico, como na escola, trabalho, locais de lazer, na rua, transporte públicos, entre outros lugares. Portanto, é nítido como a liberdade e o direito à cidade é restringido às mulheres, visto que elas precisam abrir mão de certas escolhas para se proteger dos perigos que vivenciam no espaço público, seja no ônibus, no carro, na rua, no metrô, vivendo assim em constante medo e com razão, pois diante dos diversos dados apresentados acima, é possível concluir que a cidade realmente não é segura para elas. Eu tinha por volta de uns 19 anos, eu tava voltando do meu cursinho pré-vestibular, isso era um sábado. Aí sentou um homem do meu lado e ele quis puxar assunto comigo, eu ignorei ele.
E aí ele começou a me xingar, falar que eu não era mulher suficiente, falar que homem nenhum tinha me pego de jeito. E nisso que eu fui levantar pra sair, ele passou a mão em mim. Eu ia sair de manhã cedo e era comum, né, ser abordada por homens dentro dos vagões em que eles acham que você está ali, que você acham até absurdo quando você sinaliza que você não está afim daquilo, que você não quer aquilo. Eu tenho muito medo de andar na rua sozinha à noite. Eu procuro sempre andar por ruas que sejam mais movimentadas, porque senão já aconteceu muitos episódios, não nada grave, mas de começar a me seguir, etc. As mulheres, elas precisam se sentir mais seguras, porque nós mulheres é que somos sexualmente agredidas nas ruas, né? Então precisamos ter uma boa iluminação pública, precisamos de paradas de ônibus, de estações de metrô que sejam seguras, que tenhamos guardas mulheres bem preparados, por exemplo, dentro das estações de metrô, para quando acontece algum tipo de problema. O conceito da sociedade é que a mulher fica em casa. E se ela sai acompanhada de um homem, porque ela precisa ser tutelada pelo homem. A cidade não foi pensada para mulheres empoderadas. A cidade não foi pensada para isso. Toda a narrativa da mobilidade urbana, não só no Brasil, mas vamos falar América Latina principalmente como um todo, é voltada, pensada por homens e voltada para as necessidades desses homens. Basicamente, a gente sempre tem que lutar para poder ter o mesmo acesso ou pelo menos algo próximo disso. Ainda existe bastante preconceito, né? Mas nós já evoluímos bastante. Estamos avançando porque nós estamos falando sobre isso. Tem certos pactos que a gente faz em sociedade que nos ajudam, tem certas legislações que nos protegem, tem a solidariedade, em alguns momentos, a solidariedade das pessoas que nos ajudam, e tem tecnologias que nos permitem fazer uma opção de não estar naquele lugar, de chegar mais rápido, de chegar de uma maneira mais confortável. Eu acho que tem que entender que nem roupa, nem o jeito do cabelo, nem a cor da pele, nem nada disso faz com que a pessoa mereça menos respeito. Eu não acho que a cidade que nós queremos, assim, o conceito seja utópica. Eu acho que basta a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro. Eu sonho num lugar em que eu vá para onde eu quero, mas é que eu vá com segurança, que eu vá sendo respeitada, né? Sendo quem eu sou. Ao longo da história, na projeção das cidades, tem sido dada uma falsa noção de que as mesmas são projetadas para um sujeito neutro e universal. E, portanto, pouca atenção tem sido dada à relação da vivência das mulheres com o espaço público da cidade. Evidencia-se com isso que a maioria das mulheres tem medo e se sentem inseguras ao transitar pela cidade, como as que mostraram sua rotina nos vídeos anteriores, devido ao risco de violência. A socióloga Elainete Safiotti, quando analisa o conceito da expressão, afirma o seguinte: os habitantes do Brasil e até estrangeiros que aqui vêm fazer turismo saberiam muito bem definir violência, pois ou foram diretamente atingidos por alguma modalidade dela, ou têm, em suas famílias ou ciclos de amizade, algum caso a relatar. Os sequestros são frequentes, como também são os homicídios, latrocínios, ameaças de morte e roubos. As pessoas habituam-se tanto com os atos violentos que quando alguém é assaltado e tem seu dinheiro e seus documentos furtados, dá-se graças a Deus pelo fato de a cidadão ter saído ileso. Assim, o entendimento popular da violência apoia-se num conceito durante muito tempo e ainda hoje aceito como verdadeiro e único. Trata-se da violência como ruptura de qualquer forma de integridade da vítima, integridade física, integridade psíquica, sexual ou moral. Nesse sentido, amparadas nesse conceito popular de violência, as mulheres, quando saem de casa todos os dias para trabalhar, estudar ou mesmo para se divertir, temem pela sua própria vida e pela sua integridade física. Todo esse medo não está amparado em desconfianças implausíveis, porque constantemente nos deparamos com notícias cada vez mais absurdas de violências cometidas contra as mulheres nos transportes coletivos, viagens de Uber, em seu trabalho, andando pelas ruas ou até mesmo dentro da sua própria casa.
Por óbvio, para garantir o efetivo direito à cidade das mulheres, muito há que ser mudado, pois alguns aspectos demandam constante conscientização da população e, sobretudo, tempo. Por ora, é necessário que tal problemática seja pauta na agenda da segurança pública, porque em muita violência se relaciona com o planejamento urbano. Ruas desertas, escuras, com pouca movimentação de comércios noturnos favorecem o sentimento de insegurança para todas nós. Periferias mal estruturadas, ruas sem saídas, todos locais que oportunizam pessoas mal intencionadas a cometer atrocidades. Tal demanda por visibilidade da problemática é mencionada pela arquiteta Poliana Gonçalves em seu artigo A Guerra dos Homens e a Vida das Mulheres, onde ela explica que o enfrentamento está direcionado ao atendimento das vítimas sobreviventes, o que não corrobora com a prevenção de tais práticas. A autora ainda menciona que há um padrão territorial desigual que pode ser observado, onde demonstra que as regiões periféricas encontram alto índice de violência contra a mulher. Afirma ela: a localização periférica posiciona as mulheres onde as oportunidades de trabalho são mais escassas e precarizadas, reforçando a posição da mulher como exército industrial de reserva responsabilizada pelas tarefas reprodutivas. A mobilidade, focada exclusivamente no transporte pendular casa-trabalho, dificulta o deslocamento no entorno da residência. O medo das ruas pode resultar na reclusão ao ambiente privado e não na geração de renda autônoma. Todos esses fatores impactam a vida das mulheres e ampliam a vulnerabilidade que estrutura o ciclo da violência contra a mulher. Com isso, conclui-se que há muito por fazer de modo que as cidades, os espaços públicos, sejam base segura a partir da qual as mulheres e meninas possam explorar e vivenciar todas as suas possibilidades.